Oi, Clarissa, bom dia. Exatamente, foram décadas de discussão desse projeto, dessa ideia de se fazer uma reforma tributária para diminuir a insegurança jurídica da tributação brasileira e agora, então, sai do papel, vai a sanção do presidente Lula. A cerimônia está marcada para as 3 da tarde e quem adiantou que vai ter vetos, sim, é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse que os vetos são para garantir a segurança jurídica dessa proposta e também evitar dúvidas, evitar dubiedade no texto em si. Então, o ministro falou que esses vetos já estão acertados, eles foram acertados, inclusive, em uma reunião que aconteceu ontem, na véspera dessa sanção, na véspera também do vencimento do prazo para essa sanção acontecer e agora, então, ele de fato vai ser sancionado, assinado pelo presidente Lula nessa cerimônia. Quem foi chamado para esse acontecimento, para esse grande evento, que era uma das prioridades do governo de Lula, foram, além dos ministros, obviamente, os relatores da proposta no Congresso Nacional, o senador Eduardo Braga e o deputado federal Reginaldo Lopes. Os dois foram convidados, então, para essa cerimônia que acontece às 3 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. Falando um pouco, então, dessa proposta, do que se trata esse projeto de lei sobre a reforma sobre o consumo especificamente. Ele traz uma simplificação dos tributos. Antes a gente tinha 5 tributos e agora vão ser 2. A contribuição sobre bens e serviços, o CBS, que é o imposto federal, e o imposto sobre os bens e serviços, que é o IBS, a nível estadual e municipal. Esses 2 impostos, então, substituirão os 5 atuais. A aprovação dessa reforma, como eu disse, era uma das prioridades do governo, justamente para deixar esse legado da simplificação dos tributos brasileiros e também era um dos compromissos dos presidentes das casas do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, eles que deixam os cargos no dia 1º de fevereiro e estavam diretamente envolvidos nas negociações para o avanço desse projeto de lei. Falando um pouco do texto, então, a alíquota pelo texto fica fixada por uma resolução do Senado Federal. A da CBS passa a valer a partir de 2027 e a do IBS passa a valer a partir de 2029. A cesta básica, então, os alimentos que compõem a cesta básica, que são 26 itens, eles ficam isentos da tributação. Estão nessa lista, por exemplo, proteínas, como as carnes bovinas, suínas, diversos tipos de carne entram com essa isenção. Também a erva mate, o pão francês, fórmulas infantis e alguns tipos de queijos. Já o imposto seletivo, o imposto do pecado, é exatamente o oposto. É uma tributação extra para itens que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Entram nessa lista, por exemplo, as bebidas açucaradas, itens relacionados a fumo, bebidas alcoólicas também e alguns tipos de veículos. A exceção são os veículos utilizados, por exemplo, pelas Forças Armadas. Esses não entram no imposto do pecado. E, por fim, falando um pouco do cashback, que é uma das inovações trazidas aí nessa reforma tributária. As famílias de baixa renda que estão inscritas no cadastro único para programas sociais e benefícios do governo podem receber o cashback, que é como uma devolução do valor pago em impostos. E isso fica instituído, então, por este projeto de lei, sendo vinculado diretamente ao cadastro único. Isso é um pouco do que deve constar aí nesse projeto de lei a ser sancionado hoje pelo presidente Lula, com vetos. Mais tarde a gente pode acompanhar, então, quais serão esses vetos e qual o impacto deles na prática, Clarissa.